Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um programa Política Impura. Connosco, Henrique Prior. Olá, viva. Olá, Olga. Então, está tudo bem? Então, hoje a semana ficou marcada essencialmente pelo financiamento da cultura e os protestos das organizações ligadas à cultura. O que é que tens para nos dizer acerca disto? O problema da cultura é sempre um problema difícil de enfrentar por qualquer poder político, porque os agentes culturais são normalmente líderes da opinião e, portanto, são as pessoas mais aptas para influenciar a opinião pública. E tratando-se de cultura, que todos aceitam que deve ser o grande investimento do Estado na formação dos cidadãos, o problema torna-se ainda mais agudo. Claro que seria ótimo que houvesse um investimento sério na cultura por parte do Estado. Sim, até porque o que as organizações reclamam é 1% para a cultura. 1% do orçamento, do Orçamento Geral do Estado. É 1%, não é muito. Não é muito, sem dúvida nenhuma que não é muito. Mas a cultura pode ser também uma forma de, até como a educação, como sucedemos nos colégios privados, muita gente acabar por pôr dinheiro ao bolso e fazer pouco. Nós sabemos que isso sucede. E o Estado tem de ter o cuidado de, ao financiar a cultura, sob pena de se transformar num paternalismo, a sua ação se transformar numa ação paternalista e que favorece os já instalados, o Estado tem que anualmente verificar projetos e saber se os projetos são os melhores e são de acordo com os interesses do país. Repare-se que o Primeiro-Ministro António Costa disse algo de realmente importante. Os subsídios para a cultura não são vitalícios. E deve ser assim, porque senão os agentes culturais limitavam-se a ir gastando o dinheiro sem inovar, sem fazer algo que desse a possibilidade de mobilizar. Sim, mas neste momento estão em causa muitos postos de trabalho ligados à cultura. Sim, estão em causa muitos postos de trabalho, mas esses postos de trabalho também têm que saber que eles próprios têm de trabalhar. São postos de trabalho, não são postos de subsídio e não são postos de nenhuma caridade. O Estado não deve fazer caridade, o Estado deve saber para onde vai o dinheiro de todos. Não é dar dinheiro de qualquer maneira, deve saber para onde é que vai o dinheiro dos cidadãos, custa a ganhar a muitos portugueses e deve controlar a forma como esse dinheiro é gasto pelas instituições culturais. Claro que nós percebemos que no meio disto tudo houve situações de extrema injustiça. Eu não sei o que é que se passou, mas aquilo que me parece é que houve uma manifesta falta de coordenação do Secretário de Estado com a Cultura, com o Ministro da Cultura e deste com o Primeiro-Ministro. E quase que eu diria, não tenho bem conhecimento do que se passou, não sabemos bem o que é que se passou nos corredores do Primeiro-Ministro, do Palácio de São Bento, mas nós percebemos que houve ali, de certo modo, um ultrapassar do próprio Ministro pelo Primeiro-Ministro. Ora, a verdade é que as manifestações tiveram algum resultado. Seria importante, efetivamente, 1% para a cultura. Não é demais, sem dúvida nenhuma. No entanto, deve exigir-se, primeiro, que
o financiamento da cultura não seja uma subsidiodependência, que isto é, que os agentes culturais não se limitem a ficar quietinhos à espera do subsídio, mas vão junto do público conseguir meios de financiamento. Segundo, é importante que os agentes culturais tenham programações constantemente renovadas. Terceiro, é necessário, e isso é muito importante, investir muito nas zonas interiores que são abandonadas e que muitas vezes são desertificadas porque também não há acesso à cultura no interior do país. A cultura está concentrada em Lisboa, um pouco no Porto e o resto é paisagem. Ora, isso não pode continuar a suceder. Deve haver uma distribuição equitativa dos financiamentos por todo o país, mediante projetos apresentados. Agora, é lamentável que o Ministro da Cultura, não sei de quem é que foi a culpa, tenha deixado sem financiamento instituições como o Save a Trupe, instituições como o Teatro Experimental do Porto, a Companhia da Noite de Coimbra, e o Teatro Experimental de Cascais e outras instituições que são já assim marcos históricos na vida cultural portuguesa. Não me acredito que essas instituições com gente tão capaz não tenha apresentado projetos criativos. Se calhar, os critérios devem ser alterados, mas isso deve ser antes do próprio concurso. Não é depois do concurso os agentes culturais virem protestar contra as decisões de um júri que agiu dentro dos critérios. Deviam antecipadamente protestar contra o tipo de critérios que existiam para que houvesse o financiamento. Esperamos que esses critérios sejam alterados, adequados à real situação do país e adequados a estes parâmetros que eu acabei de dizer. Bom, entretanto, assistimos também a uma injeção de capital no novo banco. Mais uma vez, os portugueses são chamados a pagar o novo banco. Não há dinheiro para a cultura, não há dinheiro para a cultura, não há dinheiro para a cultura, não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para muita coisa. Mas para o novo banco, tem de haver. Não se percebe muito bem porque é que depois da privatização tem de haver esta injeção de capital no novo banco. E qual vai ser a posição do Estado e do Fundo de Resolução relativamente ao capital social do novo banco. O que nós percebemos é que a banca continua a ser um poço sem fundo. Já foram 17 mil milhões nos últimos anos, agora desde 2010, creio eu, que foram para financiar a banca, isto é, o dobro praticamente de todo o orçamento anual, ou o orçamento para 2 anos na área da saúde. Isto é escandaloso e, sobretudo, o que é grave é que quem causou este tipo de problemas continua aí, como diz o povo, na fresca ribeira, e não se vê falar de julgamentos daqueles que causaram esses enormes rombos no orçamento do Estado e que acabou por ser, como é óbvio, nas carteiras e, portanto, no bem-estar, na dignidade dos cidadãos. Isso continua, embora isso seja algo que diz mais respeito ao Poder Judicial, mas a Ministra da Justiça e o Governo não se podem aliar totalmente desta situação, sem de modo algum deixarem de respeitar o princípio constitucional da separação de poderes, mas devem estar atentos e, sobretudo, não estou a ver como é que se dá dinheiro assim, sem mais nem menos, para os bancos, quando ele não existe, como tu disseste, para tanta coisa, nomeadamente para a cultura. Entretanto, as greves na Ryanair também mexeram aqui com, não só a nível do país, mas também internacionalmente.
Sim, a Ryanair, vamos lá ver, desempenha um papel muito importante na vida dos cidadãos, olha, até no aspecto cultural. Desde que empresas como a Ryanair, as empresas de low cost, de baixo custo de transporte aéreo, surgiram, as outras empresas tiveram de baixar os seus custos, as empresas vulgares tiveram de baixar os seus custos, e baixaram muito, e os cidadãos de todo o mundo têm a possibilidade de viajar e conhecer este, afinal de contas, muito pequeno planeta Terra. Hoje vai-se de Lisboa a Pequim por 350 euros, vai-se e vem-se. Faz-se o voo de ida e de regresso. E tudo isso tem que ser dito, graças a empresas como a Ryanair. Agora, as empresas como a Ryanair, para terem estes custos muito baixos, também frequentemente acabam por sacrificar os seus trabalhadores. Pagam-lhes mal, sobretudo aplicam-lhes horários de trabalho extremamente intensos, às vezes para além daquilo que é legalmente admissível. Com contratos precários. E aplicam a legislação conforme lhes apetece. Isto é, contratos celebrados em Portugal, como portugueses, a Ryanair quer que se aplique a lei irlandesa que lhe é mais favorável. Ora, isso não pode ser. O Estado português não pode abdicar do seu direito a exercer a justiça sobre cidadãos portugueses. São os códigos, é a legislação, nomeadamente a legislação laboral, que o permite ou que obriga e portanto, permite, de certo modo, desde sim, que não haja um acordo de atribuição de um foro e que esse acordo não seja ilegal, não constitua um abuso de direito, a lei impõe, de certo modo, que seja a lei portuguesa e sejam os tribunais portugueses a julgar situações destas. Ora, isso é o que a Ryanair não quer. E o próprio Estado português tem de colocar a Inspeção do Trabalho, a Inspeção das Atividades Económicas, eventualmente, a agir sob pena de parecer que a Ryanair está acima da lei. Eles violaram a lei do trabalho, nomeadamente a lei da greve, substituindo trabalhadores grevistas por outros trabalhadores, o que é proibido. A multa é insignificante e, portanto, eles podem fazer isso. Agora, há outras coisas que o Estado português tem de fazer, nomeadamente a revisão de legislação que acaba por ser completamente desproporcionada. Já falámos no problema da Saltejo, em que as multas são ridículas. O caso da Ryanair é outro caso em que as multas são absolutamente ridículas e a violação da lei compensa. Embora seja uma infração laboral muito grave, a violação da lei compensa porque a sanção é ridícula. Portanto, há que alterar a legislação portuguesa até nesse sentido de a empresas como essa, como a Ryanair, como a Saltejo, serem aplicadas sanções que as demovam de violar sistematicamente a lei e causar prejuízos aos cidadãos. Sim. Bom, e passamos para o plano internacional, e a grande notícia é precisamente a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro a Lula da Silva. Bem, o caso Lula da Silva é um caso, já falamos aqui nele, é um caso paradigmático do funcionamento da justiça no Brasil. Aquilo que me impressionou, eu estive a ver, acompanhei grande parte do julgamento do habeas corpus interposto por Lula depois da condenação da condenação em segunda instância de Lula, na sequência da sua condenação, do seu julgamento e condenação
pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba. O Tribunal Regional da 4ª Região condenou ou confirmou a condenação de Lula, mas elevou até para 12 anos e um mês o montante da pena a aplicar a Lula. Houve pressões para que Lula fosse preso imediatamente e Lula interpôs um habeas corpus para evitar a prisão. Houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal e esse habeas corpus foi rejeitado com 5 votos contra e 4 a favor do habeas corpus. Isto é, praticamente metade dos juízes pronunciou-se a favor do habeas corpus. Portanto, estamos a ver como é que a justiça funciona. Depois, sucede esta coisa espantosa. Eu assisti ao julgamento. É verdadeiramente vergonhoso como é que uma juiz, como ele chama-se ministra, não é juiz, é ministra, uma ministra, até dá a sensação de que faz parte do governo e, portanto, é um elemento do governo como um outro ministro qualquer, como ministro da Fazenda, como um outro ministro qualquer. Essa ministra, chamada Rosa Weber, não se tinha ouvido falar dela, mas ela foi determinante para a decisão. E a decisão dela, ou a fundamentação da decisão dela, ela falou imenso tempo, de uma maneira completamente contraditória, por vezes absurda, se não ridícula. E a decisão dela de rejeitar o habeas corpus baseou-se em algo que eu considero que é um crime. Em meu entender, na fundamentação, a juíza Rosa Weber confessa um crime. Confessa o crime de abuso do poder. No Código Penal Português está previsto no artigo 382, que diz quem um funcionário público que, agindo para prejudicar uma pessoa, por exemplo, ordenar uma prisão injusta e ilegal, será condenado por abuso do poder. A lei brasileira também prevê isso. Também prevê um crime semelhante a abuso do poder no artigo 350. Ela fez-o. E o que é espantoso é que essa senhora, depois de uma fundamentação enorme, de que o povo brasileiro não estava a necessitar nada, em que ela não sabia, nitidamente parecia não saber aquilo que dizia, porque lhe tinha sido encomendado por alguém, essa senhora disse o seguinte: eu voto a favor da rejeição, embora considerando que a prisão sem o trânsito em julgado é inconstitucional. Isto é, ela votou a prisão de Lula, portanto a rejeição do habeas corpus, embora considerando que isso era inconstitucional, que a prisão sem trânsito em julgado de uma sentença era inconstitucional. E ela disse mais: eu, noutros casos que me venham às mãos, eu vou votar em sentido contrário àquele que votei agora. Ou seja, isso é absolutamente inacreditável. Isso chama-se crime de abuso do poder. Eu não sei o que é que vão fazer a essa senhora, mas essa senhora devia ser julgada criminalmente por abuso do poder, porque isto não é assim. Isto não é de acordo com as pessoas de quem se gosta ou não se gosta. Porque aquilo que é grave no Brasil também é que o próprio poder militar quase que ameaçou com uma revolta militar caso o Supremo Tribunal Federal não rejeitasse o habeas corpus. Ora, isso é gravíssimo. Este julgamento está minado por todos os lados. Este julgamento está minado porque há aqui uma tentativa clara de reposição da ditadura brasileira. Agora, até mesmo por causa das expectativas agora relativamente às eleições, o Lula da Silva vai à frente. É uma forma de impedir que ele ganhe as eleições, isso é como é óbvio. No fundo, a classe para o Ocidente e a detentora do poder no Brasil ainda não se habituou ao fim da escravatura. Eles continuam a querer escravos.
continuam a querer corrupção. No Brasil, a corrupção nas mais altas instâncias, nomeadamente, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo de Janot, denunciou o Presidente Michel Temer por corrupção. Nada acontece. A Aécio Neves, corrupto, metido na droga, com imensas suspeitas de crimes gravíssimos, nada lhe acontece. E, portanto, o processo em torno do Lula, por causa de um apartamento que nunca se provou sequer... Que ele não usa. Exatamente. De um apartamento que ele não usa. O que é grave. Sim. O que é grave. E isso mostra até que ponto... Eu li umas coisas sobre o juiz Sérgio Moro, que agora apressadamente ordenou... Aliás, ele esteve cá em Portugal. Eu li umas coisas, esteve cá em Portugal, mas eu li umas coisas sobre o juiz Sérgio Moro e apercebi-me que ele pertence a uma ordem iniciática qualquer, estilo maçonaria da extrema-direita. Não se percebe, mas apercebi-me, porque houve também uma juíza a dizer... que escreveu, pelos vistos, além de corruptos, os juízes brasileiros são burros. Porque essa juíza escreveu lá no Facebook dela, irmão templário Sérgio Moro, não sei o quê. Irmão templário. Portanto, estamos a ver o que aquilo é. Estamos a ver o que aquilo é. Portanto, há aqui uma conjugação de esforços das classes possidentes, que são rendistas, que, por exemplo, impedem o desenvolvimento do Brasil. Lembre-se que o Brasil não tem caminhos de ferro, o Brasil não tem autoestradas, tudo porquê? Porque, por exemplo, as companhias aéreas que praticam preços astronómicos, que agora, por exemplo, querem, imaginemos que vem alguém do Brasil, um quadro que vem, o Brasil, uns quadros, uma exposição de pintura que um museu qualquer brasileiro pretende fazer de quadros, por exemplo, do Picasso no Brasil. Eles já não cobram pelo peso. Eles cobram pelo valor. Cobram pelo valor. Como se os quadros não fossem seguros por terceiras entidades na sua viagem. Eles cobram pelo valor. É absolutamente escandaloso. Está a saco o Brasil. O Brasil está completamente a saco e, por exemplo, as companhias aéreas são um grande obstáculo ao desenvolvimento do Brasil. O Brasil não tem caminhos de ferro, o Brasil não tem autoestradas, nem estradas dignas desse nome, porque as companhias aéreas impedem que assim suceda. Praticam preços perfeitamente astronómicos nas viagens entre as várias cidades brasileiras. Elas detêm um monopólio, não há concorrência possível com elas. Empresas como a Ryanair não teriam lá a mínima hipótese, porque o governo brasileiro protege as companhias brasileiras, não deixa empresas como a Ryanair fazerem transporte aéreo no Brasil e permitirem que os cidadãos vão de cidade em cidade. O Brasil, lembramos que o Brasil é um continente, é praticamente do tamanho da Europa, incluindo a Rússia Europeia, e deslocar-se de uma cidade para outra só por avião ou de comboio de alta velocidade. O Brasil não tem nem comboios de baixa velocidade, quanto mais de alta velocidade. Enquanto a China, por exemplo, se dotou dos mais modernos comboios de alta velocidade, percebendo que está aí o futuro, ainda está, o Brasil está fora da baixa velocidade até. Portanto, estamos a ver até que ponto vai o domínio dos interesses. Aliás, o Brasil está numa semiditadura através dos meios de comunicação social e através da pressão que os militares exercem sobre o poder político e sobre o poder judicial, e também da alta corrupção do próprio poder judicial. O poder judicial brasileiro é altamente corrupto, mas Lula e Dilma foram gravemente culpados nisso tudo, porque eles deviam primeiro, sabendo que os militares brasileiros vieram de uma ditadura militar, deviam eles próprios levar a cabo a democratização das Forças Armadas. E não o fizeram. Deviam levar a cabo a democratização de uma justiça altamente corrupta. E repare-se que os juízes brasileiros ganham infinitamente mais que qualquer juiz português. E a maior parte deles, e tem sinais exteriores de riqueza incríveis. E eles praticam a justiça, são corrupção a todo o nível na justiça brasileira. São raros os juízes que não são corruptos.
Sim, e vamos passar agora, se não te importa... Portanto, parece que o Brasil é um país perdido. Pois. Vamos passar então agora a Puigdemont e a Alemanha, que decidiu não o extraditar. Há aqui também um juiz espanhol, né, com... O Llarada. Sim, o Pablo Llarada, que decretou a prisão. É um caso semelhante de instrumentalização da magistratura pelo poder político. Repare-se que esse juiz Pablo Llarada decretou ou pediu a extradição de Puigdemont com fundamento no delito de rebelião. A Alemanha não concedeu, mas esse delito na Alemanha pressupõe, e o juiz sabia muito bem, que a rebelião, aliás mesmo em Espanha, pressupõe que haja violência. Ora, ninguém percebeu a existência de violência em Espanha, na Catalunha, com a declaração de independência. Não houve. Se houve violência foi por parte da polícia. Esses é que tiveram a polícia espanhola, comandada por Madrid, comandada por Rajoy, é que teve uma atuação violenta, não os independentistas. Portanto, podiam ter cometido outros crimes, mas de certeza o de rebelião, com o qual foi fundamentada a extradição da Alemanha, esse não foi manifestamente não tinha sido cometido. E o juiz Llarada resolveu pedir a extradição com um fundamento legal que sabia não ser verdadeiro, e fê-lo não de acordo com a lei, não em cumprimento da lei, mas de acordo com as suas convicções políticas, que tudo indica que são protofascistas. Parece que esse juiz ainda está no tempo de Franco, mas já não estamos. Felizmente a Alemanha, o que ridicularizou Rajoy e ridicularizou esse juiz, rejeitou a extradição. Bom, vamos avançar, já estamos quase no final do nosso tempo, com o massacre em Israel, israelita em Gaza. Bem, é um ato cobarde por parte de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, que foi, assim como Trump, que foram claramente derrotados na Síria, agora voltam-se para os mais fracos, voltam-se para os palestinianos da faixa de Gaza e disparam quando são apopados ou que são atacados com pedras, disparam com balas reais. É o exemplo de uma chacina, de uma prática cobarde e de uma prática criminosa por parte de Benjamin Netanyahu. E é tempo das Nações Unidas porem termo a essa prática. Repare-se que Benjamin Netanyahu rejeitou um inquérito imparcial por parte das Nações Unidas. Ele é um fora da lei. E as Nações Unidas, que falam de tudo e mais alguma coisa relativamente a casos de violação dos direitos humanos, neste caso parecem caladas e acabam por ser dominadas por um indivíduo, um fora da lei internacional, que é Benjamin Netanyahu. Esperamos que isto acabe e que nós, afinal de contas, o secretário-geral das Nações Unidas é um português, porque nós temos muito respeito, mas que está a demonstrar nas Nações Unidas a mesma fraqueza de ânimo que demonstrou como governante em Portugal. É lamentável, porque as Nações Unidas precisavam cada vez mais de um secretário-geral com força, que soubesse intervir, que soubesse dizer não quando é necessário dizer não. Sim, bom, Henrique, vamos terminar com o motim em Alvalade. É verdade. Nós chegamos, o futebol português já é uma caricatura de desporto e os dirigentes desportivos são caricaturas de caricaturas. Tipos como esse senhor Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, é uma caricatura de uma caricatura. Mas o que admira é que há gente que nós vemos muitas vezes nas televisões e que nos parecem pessoas mentalmente saudáveis e sérias, apoiarem um indivíduo do género do Bruno de Carvalho. Ora, é verdade que o que está por trás disto é o despedimento do treinador?
Eu não acredito muito que seja o despedimento do treinador. Mas o próprio treinador a despedir-se, não é? Eu penso que o Bruno de Carvalho percebe que o Jorge Jesus é um bom treinador e não encontra melhor. Não encontra melhor. Portanto, quem é que ele culpa? Culpa os jogadores. Como se os jogadores tivessem toda a culpa, como se não houvesse equipas da parte contrária com qualidade, e como se os jogadores fossem infalíveis e tivessem de ganhar sempre. E como se a equipa não fossem, afinal de contas, como ele disse, 2 jogadores. O grande problema do Bruno de Carvalho é que, além de tudo, diz atuardas absolutamente inacreditáveis. De uma vez diz que o Sporting são 2 jogadores e de outra vez, como agora, suspende 19 jogadores. É verdade. Mas o que é isto? Mas eles são 2 ou são 19? Tem que jogar com a equipa B e com os juvenis, não é? Pois, se calhar com os juvenis e se calhar com os sócios que levem. Já há aí uma anedota a dizer, os sócios que levam o equipamento completo podem jogar. Se calhar é assim. Repare-se, isso é um exemplo. E eu há dias vi num canal televisivo também um debate, não era um debate, um confronto verbal entre um representante do Benfica e um representante do Sporting. Aquilo foi, como diz o povo português, abaixo de cão. Eles insultaram-se da pior maneira e eu consegui chegar aquilo até ao fim com a curiosidade de saber se eles se iam virar à pancada no final do programa. Pelos vistos ganham, um deles ganha rios de dinheiro e os outros também ganham muito. Mas eu estava a ver que aquilo, porque um deles dizia que o outro era burro e o outro dizia, quando a inteligência foi distribuída, ele estava no outro mundo, vemos o tipo de conversas a que eles chegam. Isto é, os dirigentes esportivos andam em roda livre e o Estado, que é muito grave, tem-se aliado de pôr um travão a isto, a esta pouca vergonha. É importante que o Governo crie um código de comportamento dos agentes desportivos para que impeça que energúmenos como este Bruno de Carvalho façam o que fazem. Porque o desporto e o futebol fazem muito por este país. Dão muito à educação de jovem. E são indivíduos como Bruno de Carvalho. Eu estou a dizer Bruno de Carvalho, mas infelizmente os dirigentes são muito semelhantes, todos eles. Parece que foram escolhidos a dedo os melhores trogloditas do país para dirigir os principais clubes portugueses, os principais e os secundários, se calhar também. Não os conheço todos, mas conheço os principais e parece que foram escolhidos os maiores trogloditas para dirigir esses clubes. Era importante que o Governo publicasse a legislação, um código de comportamento dessa gente para que o desporto, e particularmente esse desporto lindíssimo que é o futebol, que apaixona os portugueses, que é também uma fonte de rendimento nacional, não seja completamente desacreditado. Sim. Pronto, e ficamos por aqui. Obrigada, Henrique. Obrigado eu, Olga. Prazer em estar contigo mais uma vez. Até ao próximo Política em Pura.